Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Pinheiros do Paraná na poesia de Píndaro. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer, mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los, como areia no mar. Esses são os versos de abertura da canção Capim, de Djavan. As imagens e os sons vão se somando num crescendo, estabelecendo associações inesperadas e ousadas, até o clímax final em torno dos pinheiros do Paraná, comparados à areia no mar. Lidos apenas, são versos bonitos, mas fica faltando a dimensão performática e musical que é a razão de ser da canção, ainda mais quando o autor é alguém com um fraseado melódico tão rico como o Djavan. Para quem já ouviu Capim, a sonorização imediata desses versos, mesmo numa leitura silenciosa, transforma consideravelmente. Essa distância entre letra morta e experiência performática musical é a distância que temos que percorrer para entender melhor o que foi a poesia de Píndaro produzida na primeira metade do século V a.C., na Grécia Antiga. Em Píndaro, assim como em Djavan, as palavras podem ter um sentido não muito transparente, elas podem construir um discurso difícil e às vezes impenetrável. Nos dois, a compreensão pura e simples pode ficar relegada a um segundo plano, enquanto o conjunto de sons e imagens se impõe como dado primordial. Píndaro é o maior representante da poesia coral grega. Produzia poemas pensados para serem dançados e cantados. Poemas que não eram poemas, mas letras de música com acompanhamento instrumental. Inseria-se assim uma longa corrente poética tradicional. Como em muitas culturas, os cantos corais estavam por toda parte da vida grega, nas mais variadas cerimônias públicas e privadas, em casamentos, funerais, procissões e incontáveis festas religiosas e cívicas. Conforme o tipo de canto, formato, integrantes ou ocasião, ele recebia um nome diferente: epitalâmio, treno, prosódio, partênio, peã, ditirambo, hiporquema, encômio. É bom lembrar ainda que cada uma dessas formas podia ser retrabalhada no interior das apresentações teatrais gregas, cujas cenas eram separadas pela mesma estrutura coral tradicional. Só que para entender cada um desses muitos tipos de canto, não adianta a gente se apoiar apenas nos textos que temos à disposição para ler hoje, porque os textos eram performances, e as performances davam a eles o real sentido. Era o contexto do canto que muitas vezes explicava de que tipo ele era. Sabemos que Píndaro produziu cantos corais variados, mas o que chegou até nós da sua produção são as odes conhecidas como epinícios, 45 no total, um número assustadoramente grande de versos em comparação a outros líricos gregos antigos. Os epinícios eram cantos corais bem específicos, voltados para a celebração de uma vitória atlética em um dos 4 jogos da Grécia Antiga. Mas a ocasião e momento da primeira apresentação eram menos importantes que a sobrevida que os epinícios poderiam ter enquanto cantos representativos dessa vertente musical. Píndaro criou odes para vitórias atléticas em cada um desses 4 jogos gregos, e por isso elas recebem um sobrenome de acordo com o evento. As odes olímpicas, em referência aos Jogos Olímpicos, no Peloponeso, a cada 4 anos. As nemeicas, em referência aos Jogos Nemeicos, em Nemeia, também no Peloponeso, a cada 2. As odes píticas, em referência aos Jogos Píticos, em Delfos, a cada 4, e as odes istmicas, em referência aos Jogos nas cercanias de Corinto, no istmo que liga o continente ao Peloponeso, a cada 2 anos. Todos esses eram eventos atléticos, como os nossos Jogos modernos, mas eram bem mais que isso. Eram cerimônias cívicas e religiosas, utilizadas para a celebração de figuras políticas de suas famílias e cidades, em conexão com figuras divinas e heróicas ancestrais. Em todos os cantos, deuses e heróis têm papel central. Pode parecer um pouco estranha, a princípio, essa ligação entre atletismo e religião, mas quando a gente acessa a mitologia grega, a gente vê como esses personagens, deuses e heróis, podiam ser encarados quase como proto-atletas, por causa da sua capacidade superior, ao mesmo tempo física e militar. É só olhar os exemplos dos heróis homéricos participando de provas atléticas no canto 23 da Ilíada e no canto 8º da Odisseia. Ou o combate de Zeus contra os deuses mais antigos, apresentado como uma vitória atlética, por exemplo, no canto coral do Agamenon de Ésquilo. Ou as referências em Píndaro a Héracles, o grande guerreiro grego, como fundador dos Jogos Olímpicos, na 3ª e na 10ª ode olímpica. O dado esportivo e o dado bélico são contíguos, como atesta ainda hoje o nosso vocabulário moderno. E não por acaso, uma das provas nesses Jogos era uma corrida de 400 metros com armas de combate.
Só que quem procura esse atletismo marcial espalhado nas odes de Píndaro, nas odes voltadas para a celebração de conquistas atléticas, se frustra. Há mais foco em elementos esportivos nas passagens homéricas que eu citei do que em Píndaro. No canto 23 da Ilíada, a prova da corrida de carros, que é parte dos jogos fúnebres em honra a Patroclo, é narrada com detalhes tão vívidos quanto os que vemos na famosa cena do filme Ben-Hur. No canto 8º da Odisseia, Odisseu participa do lançamento de disco de um modo que nenhum atleta cantado por Píndaro faz. O motivo para essa ausência dos elementos esportivos ou de uma estética do esporte é que os epinícios de Píndaro não estão preocupados com o evento atlético em si. Ele é só um pretexto para tratar de outros temas. Quais são esses temas? Basicamente celebrar, como eu disse, a figura e a família de renome presentes por detrás da vitória, e não celebrar a prova vencida. A gente não tem aqui, portanto, um simples atleta recompensado pelo seu esforço, nem a exaltação do feito esportivo em si. O elemento central é o louvor político e moral. Sim, uma figura podia ser objeto de louvor enquanto atleta e pelo seu feito atlético, como é o caso do general Heródoto de Tebas, que Píndaro diz, na primeira ode istmica, ter participado ele mesmo da prova. Mas vejam, trata-se de um general, e o registro da sua participação direta confirma que isso é excepcional. Em muitas das odes, e nas mais conhecidas, o homem louvado por Píndaro não participa da disputa, apenas a financia. É o caso de Herão, um tirano da época de Píndaro com poder na Sicília. Essa ilha e todo o sul da Itália eram então uma extensão ocidental da Grécia. Hierão é celebrado em 4 odes de Píndaro, todas elas provas com cavalos, éguas ou mulas, onde quem suava de fato era um jóquei ou cocheiro. Ser proprietário ou criador de cavalos era sinal de riqueza, conferia status, e não podemos ignorar que 1/3 das odes falam de vencedores em provas equestres. Píndaro, portanto, assim como vários cantores do seu tempo, era contratado por Hierão e por outros para fazer uma celebração política, o que tornava sua atividade artística uma atividade comprometida com o poder oficial e com a instituição do patronato. Esse esquema é mais familiar para nós a partir da situação encontrada em Roma durante o período do Império, mas era algo comum na antiguidade grega e não devemos julgar negativamente os poetas por causa desse compromisso. Virgílio e Horácio louvavam sim Augusto, mas iam muito além disso como poetas. Píndaro louvou Hierão e outros, mas suas odes não eram um discurso míope, chapa branca, da mais pura adulação. Píndaro quer falar nas suas odes, a partir do evento atlético e da encomenda recebida, do valor humano, da capacidade humana, da areté, uma ideia muito cara aos gregos antigos. Seus cantos, como afirma, eram espelhos de belos feitos. Por meio desses feitos, simbolizados pelo acontecimento atlético, grandes homens mostravam sua proximidade com o universo heróico e divino. É uma abordagem épica, elevada, aristocrática, só que com louvor dirigido a um humano contemporâneo, o dado básico mais lírico, entre aspas, que falta na épica. Por causa desse enfoque e desse parentesco com a epopeia, é muito comum encontrar nas odes longas narrativas míticas, com a presença inclusive de diálogos. Com isso, estende-se uma ponte entre o passado e o presente, entre os principais de outrora e os de agora, que se beneficiavam de uma suposta ligação ancestral com os seres do mito. Todos pertenceriam então à mesma linhagem, e os epinícios comprovariam isso. A essa linhagem celebrada caberia, claro, a demonstração de uma capacidade que não estava desprovida do componente moral. Daí então a importância nas odes das máximas e sentenças que vão pontuando as mensagens que Píndaro quer passar enquanto poeta sábio que é. As reflexões giram em torno das glórias e dos limites da existência humana, ao mesmo tempo próxima e distante da divina. Daí também o movimento revisionista em relação às versões tradicionais dessas histórias. Píndaro busca corrigir inverdades para que elas não ferissem os preceitos de comportamento e não manchassem as figuras envolvidas. Tudo isso ainda embalado numa valorização do próprio canto e do próprio ofício de cantor como veículos fundamentais dessa realidade. Mais de uma vez, Píndaro fala dos monumentos perenes que está erguendo com seus cantos, imortalizando as figuras celebradas e a si próprio. Essa propaganda interna dos serviços prestados, de olho em novos contratos, casava-se bem com o patronato. Num quadro assim, nem preciso acrescentar que esse universo é exclusivamente masculino e elitista. As mulheres não têm vez nem existência comum. As relações que são estabelecidas são relações entre homens apenas, e apenas entre os que detêm o poder.
No final, Píndaro usa o esporte como ponto de partida, mas mal fala dele, porque quer antes exaltar um figurão. Mas no final tampouco fala muito dessa figura, porque a preocupação maior é com a ideia geral de valor e grandeza. E assim acabamos diante de exemplos e narrativas míticas, passagens sentenciosas e a celebração do próprio canto. Parece uma grande salada, e é. É difícil que uma ode de Píndaro prenda a nossa atenção, porque ele vai de lá para cá, passa de um ponto a outro, às vezes sem aviso prévio, criando um jorro de movimentos díspares. Horácio e Quintiliano falaram de Píndaro como um rio, e a gente poderia acrescentar que é um rio agitado, cheio de correntezas contrárias. Em certa medida, isso tem a ver com o próprio esquema das odes, com os dançarinos indo de lá para cá. A maioria das obras de Píndaro segue a estrutura típica do canto coral grego. Dividem-se em 3 partes, a estrofe, a antístrofe e o epodo. A estrofe pode ter ritmos e números de versos variados, de ode para ode, mas uma vez definido o seu esquema, ele é reproduzido na antístrofe, servindo de orientação para os passos da dança. Na estrofe, os dançarinos vão para um lado e na antístrofe dele retornam, em ritmo idêntico. A terceira parte é o epodo, uma estrofe final diferente das 2 primeiras, que o coro cantaria sem movimento. Esse conjunto de 3 partes poderia ser repetido inúmeras vezes. Tudo isso para dizer que o canto coral não ia de lá para cá apenas internamente. O texto espelhava o movimento dos coreutas. Esse canto não era como uma estátua, não era estático. Por isso também a dificuldade de achar uma unidade não ocorre só em Píndaro. Ela pode ser vista, por exemplo, em muitos dos longos cantos corais do teatro de Ésquilo, um contemporâneo de Píndaro. Suas odes também podiam ser caudalosas e ousadas. Não partiam do louvor de uma figura específica, mas traziam elementos míticos e sentenciosos, e eram, além do mais, como todo canto coral, tingidas pelo predomínio do dialeto dórico. Nesse universo, o que torna Píndaro ainda muito mais especial é a visão de conjunto que temos dessas 45 odes, com a mais extensa delas, a 4ª ode pítica, tendo 14 tríades e 300 versos, e a menor, a 7ª ode pítica, tendo uma só tríade e 21 versos. Mergulhar nas odes mais extensas e torrenciais é lançar-se a um esforço de compreensão, com base na palavra impressa apenas, de algo que extrapolava em muito, como eu disse, a experiência da letra isolada. As metáforas, alusões, transições e imagens eram, antes de tudo, uma experiência musical e performativa, debilmente transposta para a página, como acontece com a letra da canção de Djavan, Capim. Quando eu citei antes a abertura dela, deixei de comentar um procedimento usado por Djavan que se assemelha um pouco a algo frequente em Píndaro. O fato de ele, Djavan, explorar a sequência capim, goiabeira, rio, bênção, mãe d'água, ninho, carinho, para no final dar o destaque aos pinheiros do Paraná, as araucárias imponentes que encontramos no sul do país. Esse procedimento se aproxima daquilo que nos estudos literários recebe o nome de priamel, uma figura em que alguns termos são listados com o objetivo de destacar um último, principal. É uma formulação ascendente que visa um clímax. Na ode mais famosa de Píndaro, a que abre o conjunto dos epinícios, a primeira ode olímpica, é esse procedimento que encontramos logo na abertura, com a sequência água, ouro, fogo, sol, Jogos Olímpicos. É com a minha tradução dessa abertura que eu quero terminar, para deixar uma pista aqui da natureza abundante e desnorteadora da poesia de Píndaro, se ela pudesse voltar a sair do silêncio. Máxima a água, o ouro, qual rútilo fogo, à noite sobressai acima da imensa riqueza, mas se atléticas disputas anseias entoar, caro coração, não olhes outro astro a brilhar mais cálido que o sol, no ermo azul do dia, nem jogos superiores aos olímpicos anunciaremos. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.